Eu estava ali, parada, segurando a bandeja do almoço que havia preparado especialmente para meu irmão que havia voltado do exterior depois de 2 anos, e minha mãe me pediu para sair da sala. Disse que precisava conversar com Caio sobre coisas importantes e que eu só atrapalharia com minhas perguntas bobas. Fiquei parada e senti o peito apertar daquele jeito familiar. O jeito que sempre apertava quando eu me tornava invisível na minha própria casa. Meu nome é Natália. Tenho 32 anos. E há 12 anos sou a única filha que restou para cuidar de tudo. Quando meu pai morreu, eu tinha apenas 20 anos. Cursava administração na faculdade particular que pagava com muito sacrifício. E sonhava em trabalhar em uma empresa grande. Sonhos que foram engavetados no dia em que minha mãe, Elvira, desabou no sofá da sala e declarou que não conseguiria mais trabalhar. A depressão me consumiu, Natália, ela dizia, enxugando lágrimas que pareciam infinitas. Não tenho mais forças para nada. Você é minha fortaleza, minha filha. Sem você, eu desabo completamente. E eu acreditei. Acreditei que era minha obrigação ser forte, que era meu papel sustentar nossa pequena família. Tranquei a faculdade. Consegui um emprego como recepcionista em uma clínica médica. E à noite, trabalhava como atendente em uma padaria. Nos fins de semana, fazia doces por encomenda. Brigadeiros, beijinhos, tortas simples que vendia para vizinhos e colegas de trabalho. Cada centavo ia para as contas da casa, para os remédios da minha mãe, para manter nossa dignidade intacta. Caio, meu irmão, 3 anos mais velho, tinha se casado com Fernanda logo depois da morte do papai e conseguido uma oportunidade de trabalho na Europa. É temporário. Ele prometeu, abraçando minha mãe no aeroporto. Vou juntar dinheiro e voltar para ajudar vocês. Mas temporário se transformou em 1 ano, depois 2, depois 3. As visitas de fim de ano se tornaram esporádicas, e quando ele aparecia, era sempre com presentes caros e histórias de uma vida próspera que eu só podia imaginar. Durante esses anos todos, fui eu quem levou minha mãe ao médico quando as crises de ansiedade a deixavam sem ar. Fui eu quem aprendeu a cozinhar os pratos que ela gostava, quem organizou a casa, quem pagou as contas de luz que chegavam em atraso. Fui eu quem segurou a mão dela nas madrugadas em que a insônia a torturava, quem a consolou quando ela chorava lembrando do meu pai. E o que eu recebia em troca? Frases como: ainda bem que o Caio nasceu com cabeça para negócios, ele vai longe na vida. Ou então, você sempre foi mais do lar, Natália. Tem jeito para essas coisas domésticas. Como se cuidar dela fosse um talento natural meu, e não uma escolha diária que eu fazia por amor e responsabilidade. Quando Caio ligava, geralmente aos domingos, eu ouvia minha mãe mudar completamente o tom de voz. Meu filho querido, como você está? Como vai a Fernanda? A conversa se estendia por 1 hora, cheia de risadas e interesse genuíno. Quando era minha vez de falar, as respostas eram monossilábicas, apressadas. A Natália está bem. Ela se vira sempre, né, filha? E eu sorria, concordando, fingindo que não doía. O que mais me machucava não eram apenas as palavras, mas a naturalidade com que ela assumia que eu estaria sempre ali. Nunca houve um obrigada verdadeiro. Nunca houve reconhecimento pelo que eu havia abdicado. Minha juventude, meus sonhos, minha liberdade, tudo isso se tornou invisível diante da dor dela e do sucesso dele. Naquela tarde, quando Caio voltou para uma de suas visitas raras, eu havia passado a manhã inteira na cozinha preparando o almoço perfeito. Fiz o escondidinho de carne seca que ele adorava quando éramos crianças, o pudim de leite condensado da receita da nossa avó, e até comprei uma garrafa de vinho tinto com o dinheiro que havia economizado vendendo doces na semana anterior. Queria que fosse especial. Queria que ele visse que eu também sabia receber bem, que eu também merecia atenção. Mas quando coloquei tudo na mesa e chamei os dois para almoçar, minha mãe simplesmente disse: Natália, você poderia nos dar uma privacidade? O Caio tem assuntos importantes para discutir comigo, e você sabe como fica nervosa com essas conversas de negócios. Nervosa? Eu que havia ajudado ela a organizar todos os documentos da empresa do meu pai quando ele morreu?
Eu que entendia cada conta que chegava em casa, cada pendência que precisava ser resolvida? Eu que, durante todos esses anos, ouvi ela reclamar das decisões erradas que o contador estava tomando e que dei sugestões que ela sempre ignorava? Saí da sala com as pernas trêmulas, carregando apenas meu prato, e me sentei sozinha na cozinha. Através da parede fina, conseguia ouvir fragmentos da conversa. Participação na empresa, cotas, herança, futuro da família. A voz do Caio soava segura, cheia de planos. A voz da minha mãe soava admirada, orgulhosa. Comi meu almoço em silêncio, mastigando cada garfada com a amargura de quem finalmente entende que amor e dedicação não garantem reconhecimento. Que ser indispensável não significa ser valorizada. Que existe uma diferença cruel entre ser necessária e ser desejada. Quando terminei de comer, lavei a louça, guardei as sobras na geladeira e voltei para a sala. Eles ainda conversavam, debruçados sobre papéis que eu nunca havia visto antes. "Ah, Natália", minha mãe disse sem levantar os olhos. "Você pode fazer um café para nós? Aquele café forte que você sabe fazer tão bem." Fiz o café. Servi em uma bandeja bonita, com os pires combinando e açúcar cristal em um recipiente de vidro. Quando coloquei tudo na mesa de centro, Caio finalmente me olhou. "Obrigado, mana. Você sempre foi muito prestativa." Prestativa. A palavra ecoou na minha cabeça como um insulto disfarçado de elogio. Prestativa, como se eu fosse uma funcionária eficiente, não uma filha que havia sacrificado uma década da própria vida por amor. Naquela noite, deitada no meu quarto pequeno, o mesmo quarto de quando eu era adolescente, olhei para o teto e me perguntei quando havia me tornado tão pequena aos olhos deles. Quando minha presença havia se tornado tão comum que eles nem percebiam mais o que eu fazia. Quando eu havia aceito ser tratada como mobília da casa, útil, necessária, mas invisível. O sono custou a vir. E quando finalmente chegou, trouxe sonhos estranhos com a voz da minha avó Miriam, que havia morrido quando eu tinha 15 anos. No sonho, ela segurava minha mão e dizia coisas que eu não conseguia entender completamente, mas que me deixavam com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de esperança e inquietação que eu não sabia explicar. Acordei no dia seguinte com uma certeza. Algo precisava mudar. Eu não sabia o quê, nem como, mas sabia que não podia continuar vivendo como uma sombra na minha própria vida. Sabia que merecia mais do que migalhas de reconhecimento. Sabia que minha história não podia terminar assim. O que eu não imaginava era que a mudança já estava a caminho, e viria de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Os dias seguintes à visita do Caio transcorreram com a mesma rotina de sempre, mas com um gosto amargo que eu não conseguia tirar da boca. Acordava às 5:30 da manhã, preparava o café da manhã para minha mãe, tomava banho rapidamente e saía para o trabalho na clínica. Durante o trajeto de ônibus, eu olhava pela janela e via outras mulheres da minha idade caminhando apressadas para seus empregos. Algumas com roupas elegantes, outras com uniformes, todas com aquele ar de quem tinha uma vida própria, projetos pessoais, relacionamentos que não giravam em torno de cuidar de alguém. Eu tinha 32 anos e nunca havia namorado seriamente. Houve algumas tentativas ao longo dos anos. Rafael, o farmacêutico da clínica, que me convidou para sair algumas vezes. Marcos, um cliente da padaria que sempre puxava conversa quando vinha comprar pão de açúcar nos domingos. E Daniel, um colega do curso de culinária que fiz durante 6 meses, antes de desistir porque não conseguia conciliar com os 3 trabalhos. Mas todos esses relacionamentos esbarravam sempre na mesma realidade. Eu não tinha tempo, não tinha energia. E sempre que começava a me aproximar de alguém, minha mãe ficava doente, ou precisava de algo urgente, ou simplesmente ficava mais carente. Era como se ela tivesse um radar que detectava quando eu estava prestes a ter algo só meu. "Você vai sair de novo?" Ela perguntava com aquela voz melancólica que eu conhecia tão bem. "Fico tão sozinha quando você não está aqui, Natália. Às vezes penso que seria melhor se eu morresse logo, para não ser um peso na sua vida." E eu sempre cancelava os compromissos.
Sempre escolhia ficar com ela, consolá-la, assegurar que ela não era um peso, que eu gostava de cuidar dela. Mentiras que eu repetia tanto que quase acreditava. Naquela manhã de terça-feira, enquanto organizava a agenda do Dr. Henrique na clínica, recebi uma ligação da minha mãe. Natália, você pode passar na farmácia na hora do almoço? Acabou o meu remédio para a pressão, e você sabe que não posso ficar sem. Claro, mãe. Mais alguma coisa? Ah, já que você vai sair, poderia comprar aquele tempero para a salada que você fez semana passada? Ficou uma delícia. E talvez uns tomates. Os de ontem estavam muito maduros. Anotei tudo em um papelzinho, como sempre fazia. Remédio, tempero, tomates. Mais uma lista de necessidades dela que se tornavam automaticamente minhas obrigações. Durante o almoço, em vez de descansar ou conversar com as colegas, percorri 3 estabelecimentos diferentes para encontrar tudo o que ela havia pedido. Quando cheguei em casa às 6 da tarde, depois de mais um dia duplo de trabalho, encontrei minha mãe no sofá assistindo a sua novela das 6, com uma expressão concentrada e tranquila. Trouxe tudo, anunciei, colocando as sacolas na mesa da cozinha. Obrigada, filha. Ah, o Caio ligou hoje. Disse que está pensando em voltar para o Brasil definitivamente. Não é uma notícia maravilhosa? Senti algo estranho no estômago. Uma mistura de alívio. Finalmente ele voltaria para dividir as responsabilidades. E uma apreensão que eu não sabia explicar. Ele disse quando. Ainda não tem data certa, mas Fernanda está grávida, e eles querem que o bebê nasça aqui, perto da família. Imagina só, Natália. Vou ser avó. Seus olhos brilharam de uma forma que eu raramente via. Ele disse que está vindo com alguns planos para expandir os negócios da empresa do seu pai. Que bom que sempre soube que ele tinha cabeça para essas coisas. Enquanto ela falava, eu preparava o jantar no piloto automático. Frango grelhado, arroz, uma salada simples. A mesma refeição de sempre, porque era o que cabia no orçamento apertado que eu administrava com tanto cuidado. Ops, mãe? E se quando ele voltar, eu tentasse terminar a faculdade? Perguntei, testando o terreno. Já faz tanto tempo que tranquei. E talvez agora, com ele aqui para ajudar? Ela me olhou com uma expressão de surpresa genuína, como se eu tivesse sugerido algo completamente absurdo. Faculdade? Natália, você já tem 32 anos. Não acha que passou da idade para essas coisas? Além disso, você tem um emprego estável, uma vida organizada. Para que complicar? Não seria complicar, mãe. Seria realizar um sonho antigo. Sonho? Ela riu, mas não foi uma risada alegre. Foi uma risada que diminuía, que fazia minha ambição parecer infantil. Filha, na nossa idade, sonho é ter saúde e uma família unida. Essas coisas de carreira e estudo são para gente mais nova, para quem não tem responsabilidades. Servi o jantar em silêncio, engolindo as palavras que gostaria de ter dito. Palavras sobre como responsabilidades não deveriam significar o fim dos sonhos pessoais. Sobre como outras mulheres da minha idade estavam construindo carreiras, viajando, se descobrindo. Sobre como eu havia abdicado de tudo isso sem nunca ter tido escolha real. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, escutei minha mãe falando ao telefone com uma das irmãs dela. Cal, é claro que estou preocupada com a Natália. Ela dizia com aquela voz de confidência que achava que eu não conseguia ouvir. 32 anos, solteira, sem muitas perspectivas. Graças a Deus o Caio está voltando, porque, sinceramente, não sei o que seria de nós sem ele. A Natália é uma boa menina, mas sempre foi mais limitada, né? Não tem aquele brilho que o Caio tem. Fechei a torneira devagar, muito devagar, porque precisava ter certeza de que havia escutado corretamente. Limitada. Sem perspectivas. Sem brilho. As palavras ricochetearam na minha cabeça como balas perdidas, cada uma doendo mais que a anterior. Terminei de lavar a louça com movimentos mecânicos, enxuguei tudo, organizei na prateleira. Fui para o meu quarto, fechei a porta e me sentei na cama. Não chorei, não gritei. Simplesmente fiquei ali,
processando a descoberta de que minha própria mãe não me via como uma pessoa com potencial, mas como uma filha conveniente. Útil, prestativa, limitada. Peguei meu celular e abri a calculadora. Comecei a somar mentalmente tudo o que havia gasto com ela nos últimos 12 anos. Consultas médicas particulares quando o convênio demorava. Remédios que não eram cobertos. Comida especial para a dieta que o cardiologista havia recomendado. Contas de luz, água, telefone, internet. Pequenos luxos como o creme hidratante importado que ela insistia que era o único que funcionava na pele dela. Cheguei a um número que me deixou tonta. Se eu tivesse investido metade daquele dinheiro em mim mesma, poderia ter terminado não apenas uma, mas 2 faculdades. Poderia ter feito cursos de especialização, poderia ter viajado, conhecido pessoas, construído uma rede de contatos profissionais. Mas eu não havia investido em mim. Havia investido em uma pessoa que me via como limitada. Naquela noite, deitada no escuro, comecei a me perguntar o que aconteceria se eu simplesmente parasse. Se eu deixasse de ser a filha prestativa, a cuidadora dedicada, a funcionária perfeita da casa. O que aconteceria se eu começasse a viver para mim mesma? A resposta veio de uma forma que eu não esperava, porque no dia seguinte, minha mãe recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era do advogado da família, Dr. Roberto, que cuidava dos papéis da empresa desde que meu pai morreu. Ele queria marcar uma reunião urgente. Disse que havia descoberto algumas irregularidades nos documentos e que precisava esclarecer a situação da herança antes que fosse tarde demais. Minha mãe ficou visivelmente nervosa. Que irregularidades? O que pode estar errado? Não posso falar por telefone, Dona Elvira, mas sugiro que venha com seus 2 filhos. É importante que toda a família esteja presente. Quando ela desligou, me olhou com uma expressão preocupada. Natália, liga para o Caio. Diz que ele precisa voltar para o Brasil imediatamente. Pode ser algo sério. E foi naquele momento que eu percebi. Mesmo em uma situação que poderia afetar meu futuro também, ela pensou primeiro em chamar ele. Como se eu, que estava ali todos os dias, fosse apenas um apoio, e ele, que estava longe há anos, fosse a pessoa realmente importante para resolver os problemas da família. Fiz a ligação, expliquei a situação para Caio, que prometeu pegar o primeiro voo disponível. Mas enquanto falava com ele, uma sensação estranha crescia no meu peito. Uma sensação de que aquela ligação do advogado não era apenas sobre irregularidades burocráticas, era sobre algo maior, algo que talvez pudesse mudar finalmente o lugar que eu ocupava naquela família, algo que talvez me desse a chance de descobrir se eu realmente era tão limitada quanto minha mãe acreditava. Caio chegou em uma quinta-feira chuvosa de março, depois de 16 horas de viagem. Eu havia organizado o quarto de hóspedes, que era praticamente um depósito há anos, limpando cada canto, trocando os lençóis, colocando flores frescas na mesinha de cabeceira. Queria que ele se sentisse bem-vindo, que percebesse o esforço que fiz para recebê-lo adequadamente. Quando o táxi parou em frente de casa, minha mãe praticamente correu para a porta, uma energia que eu não via nela há meses. "Meu filho!" ela gritou, abraçando-o com uma força que me fez perceber como ela havia fingido estar frágil durante todos esses anos comigo. Caio parecia diferente. Mais confiante, com roupas caras e um relógio que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Seus cabelos estavam grisalhos nas têmporas, mas de uma forma elegante, e ele carregava uma pasta de couro que gritava sucesso profissional. "Oi, mana", ele disse, me dando um abraço rápido, quase protocolar. "Você está bem? Cuidando da mamãe direitinho?" Como sempre, eu era definida pela minha função. Não como você está, Natália, ou que saudade de você. Era cuidando da mamãe, como se essa fosse minha única identidade possível. Durante o jantar, que preparei com especial capricho, lasanha de frango, salada verde e o pudim que ele gostava, eles conversaram sobre a vida dele na Europa como se eu não estivesse na mesa. Fernanda estava no 6º mês de gravidez. Eles haviam comprado um apartamento em Lisboa.
Ele tinha conseguido uma promoção importante na empresa multinacional onde trabalhava. E os planos para voltar definitivamente? Minha mãe perguntou, servindo-lhe uma segunda fatia de lasanha. Bem, depende de algumas coisas. Caio respondeu, olhando brevemente para mim. Preciso entender melhor a situação da empresa aqui. Se vale a pena investir, expandir. Fernanda não quer deixar a vida que construímos lá, mas se eu conseguir mostrar que há futuro real aqui. Claro que há futuro, minha mãe disse animada. A empresa do seu pai sempre foi sólida. Tem potencial enorme para crescer. Eu conhecia os números da empresa. Durante todos esses anos, fui eu quem organizou os documentos que chegavam em casa, quem acompanhou os relatórios mensais que o contador enviava, quem sugeriu cortes de gastos quando as coisas ficaram apertadas. A empresa estava estagnada, sobrevivendo mais por tradição do que por inovação. Mas não me convidaram para opinar. Natália, você pode fazer aquele cafezinho especial? Minha mãe pediu quando terminamos de comer. E depois pode nos dar uma privacidade? Temos assuntos importantes para discutir. Novamente, eu era dispensada. Fiz o café, servi na mesa e me retirei para a cozinha. Mas dessa vez, em vez de me afastar completamente, fiquei próxima o suficiente para escutar fragmentos da conversa. Precisa entender que a Natália fez o possível, minha mãe estava dizendo. Mas ela não tem cabeça para negócios. É uma boa menina, sempre foi prestativa, mas essas coisas de administração, investimento, isso é coisa para quem nasceu com visão empresarial. Eu entendo, mãe. Ela cuidou de você, e isso é importante. Mas agora eu estou aqui, e posso assumir as responsabilidades reais da família. Responsabilidades reais. Como se tudo o que eu havia feito durante 12 anos fossem responsabilidades imaginárias. Brincadeira de criança. Exato. Minha mãe concordou. Inclusive, já estava pensando em como organizar melhor as coisas. Quando você voltar definitivamente, a Natália pode continuar ajudando aqui em casa e você pode focar nos negócios. Cada um no seu lugar, né? Meu lugar. Sempre o mesmo lugar. A cuidadora, a doméstica, a filha que não saiu do ninho porque não tinha competência para voar. No dia seguinte, sexta-feira, fomos ao escritório do Dr. Roberto. O advogado era um homem na casa dos 60 anos, com um ar sério e uma mesa cheia de papéis organizados em pilhas precisas. Cumprimentou os três, mas parecia particularmente preocupado. Bem, vou ser direto. Ele começou ajustando os óculos. Descobri algumas questões relacionadas à participação acionária da empresa que precisam ser esclarecidas antes de qualquer tomada de decisão. Minha mãe se inclinou para a frente, ansiosa. Que tipo de questões? A empresa foi fundada pelo seu falecido marido, Dona Elvira, mas ao longo dos anos houve algumas movimentações societárias que talvez vocês não tenham conhecimento completo. Caio franziu as sobrancelhas. Como assim? Bom, quando seu pai faleceu, ele deixou 45% das cotas para a senhora, Dona Elvira. Os outros 55%? Bem, essa é a questão complexa. O escritório ficou em silêncio absoluto. Era possível ouvir o barulho do ar-condicionado e o tic-tac do relógio de parede. 55% para quem? Minha mãe perguntou, com a voz ligeiramente trêmula. Para a mãe dele, Dona Miriam, sua sogra. Mas minha sogra morreu há 17 anos, minha mãe disse confusa. O que aconteceu com essas cotas? Dr. Roberto mexeu nos papéis, claramente desconfortável. Essa é exatamente a questão que precisa ser investigada. Existem documentos que sugerem que Dona Miriam pode ter feito algum tipo de disposição específica sobre essas cotas antes de falecer, mas eu não tenho acesso a todos os registros. Caio se endireitou na cadeira. Que tipo de disposição? Não posso afirmar com certeza sem uma investigação mais profunda, mas existe a possibilidade de que ela tenha deixado instruções específicas sobre o destino dessas cotas. Instruções que podem não ter sido executadas na época da morte dela. Minha mãe empalideceu. Isso significa que a empresa pode não ser minha? Significa que precisamos esclarecer completamente a situação legal antes de qualquer decisão sobre herança ou sucessão.
Dr. Roberto respondeu diplomaticamente. Saímos do escritório em silêncio. No carro, Caio finalmente falou. Mãe, você tem certeza de que não existe nenhum documento da vovó Miriam guardado em casa? Alguma coisa que ela possa ter deixado? Seu pai cuidou de tudo quando ela morreu. Minha mãe respondeu visivelmente nervosa. Eu era muito nova. Tinha acabado de ter vocês. Não prestei muita atenção nos detalhes legais. E você, Natália? Caio se virou para mim. Você que organizou os papéis todos esses anos. Nunca viu nada diferente? Era a primeira vez em dias que ele me perguntava alguma coisa diretamente, como se eu pudesse ter uma informação útil. Nunca vi nada sobre cotas ou participação da vovó, respondi honestamente. Só os documentos básicos da empresa, relatórios mensais, essas coisas. Mas conforme falava, uma memória estranha veio à minha mente. Quando eu tinha 15 anos, logo após a morte da minha avó, lembro de ter visto meu pai queimar alguns papéis no quintal. Na época, pensei que fosse apenas limpeza, descarte de documentos velhos. Mas agora, repensando, tem alguma coisa. Caio insistiu, percebendo minha hesitação. Não sei se é relevante, disse devagar. Mas lembro do papai queimando alguns papéis da vovó depois que ela morreu. Disse que era para não deixar bagunça para nós. Minha mãe e Caio trocaram um olhar preocupado. Que tipo de papéis? Ela perguntou. Não sei. Eu era adolescente, não prestei atenção. Mas lembro que eram muitos papéis. E ele parecia... não sei. Nervoso. O resto da viagem foi feito em silêncio. Cada um perdido em seus próprios pensamentos. Cada um tentando entender as implicações do que havia descoberto. Naquela noite, durante o jantar, o clima estava pesado. Caio parecia preocupado com a possibilidade de que seus planos de voltar ao Brasil fossem comprometidos. Minha mãe estava visivelmente ansiosa, mexendo nervosamente no guardanapo. E eu estava com uma sensação estranha, como se alguma coisa importante estivesse prestes a ser revelada. Preciso ligar para Fernanda, Caio disse depois de comer apenas metade do prato. Explicar que as coisas podem ser mais complicadas do que pensávamos. Não é justo, minha mãe murmurou. Trabalhei ao lado do seu pai durante anos. Cuidei da casa, criei vocês. E agora descobrir que talvez eu não tenha direito nem à empresa que ajudei a construir? Calma, mãe. Caio tentou consolá-la. Vamos descobrir a verdade. E mesmo que exista alguma complicação legal, sou seu filho mais velho. Tenho experiência em negócios. Qualquer juiz entenderia que o melhor para a família é que eu assuma a responsabilidade pela empresa. Ouvi aquilo e senti uma pontada familiar no peito. Mesmo em uma situação de incerteza, ele já estava assumindo que seria o herdeiro natural. Eu, que havia cuidado de tudo durante 12 anos, nem sequer era considerada uma possibilidade. Mais tarde, quando eles foram dormir, fiquei sozinha na sala, pensando no que havia acontecido naquele dia. Alguma coisa não fazia sentido na história da minha avó. Ela era uma mulher muito inteligente, muito cuidadosa com papéis e documentos. Lembrava dela sempre dizendo que as coisas importantes deviam ficar guardadas em lugar seguro, nunca confiando tudo a uma pessoa só. Será que meu pai realmente havia queimado documentos importantes? Ou será que havia escondido alguma coisa de nós? E por que, de todas as pessoas, minha avó havia deixado a maior parte da empresa para ela mesma, em vez de deixar tudo diretamente para meu pai? Essas perguntas giravam na minha cabeça quando finalmente fui para o quarto. Mas o sono não veio facilmente. Havia algo na conversa do Dr. Roberto que me incomodava, uma sensação de que ele sabia mais do que estava dizendo. E havia algo na reação da minha mãe também. Um nervosismo que parecia ir além da simples preocupação com questões legais. Na madrugada, acordei com sede e fui até a cozinha beber água. Quando passei pela sala, vi luz acesa no quarto de hóspedes. Caio estava acordado, falando baixo ao telefone. Não, Fernanda, eu não sei quanto tempo vai demorar. Ele estava dizendo. Pode ser que a situação seja mais complicada do que imaginávamos. Sim, eu sei que você não quer adiar a mudança.
Mas se não conseguirmos resolver isso da empresa, talvez seja melhor ficarmos em Lisboa mesmo. Fiquei parada ali, no corredor escuro, ouvindo meu irmão explicar para a esposa que seus planos de voltar ao Brasil dependiam completamente de conseguir herdar a empresa. Não era sobre matar saudade da família, não era sobre estar perto da mãe doente, não era sobre ajudar a irmã que havia cuidado de tudo sozinha durante anos. Era sobre dinheiro. Era sobre oportunidade de negócio. Claro que vou lutar pelos nossos direitos, ele continuou. Sou o filho homem, tenho experiência empresarial. Independente do que a vovó possa ter deixado escrito, qualquer juiz entenderia que o natural é que eu assuma. Voltei para o quarto com o peito apertado, mas também com uma clareza nova. Caio não estava ali por amor ou responsabilidade familiar. Estava ali porque viu uma oportunidade de ter uma empresa pronta, uma fonte de renda que poderia sustentar seus planos de vida. E minha mãe, cega pelo orgulho que sentia do filho bem-sucedido, nem sequer questionava as verdadeiras motivações dele. No dia seguinte, sábado, Caio saiu cedo para encontrar Dr. Roberto e tentar acelerar as investigações. Minha mãe ficou mais agitada que o normal, limpando a casa obsessivamente, como se organizar os móveis pudesse organizar também a confusão legal em que nos encontrávamos. Natália, ela me chamou enquanto eu preparava o almoço. Preciso te falar uma coisa. Parei de picar os legumes e a olhei. Havia algo diferente no tom da voz dela. Lembra quando você era pequena e sua avó sempre dizia que você era a neta preferida dela? Lembrava. Minha avó Miriam sempre me tratava de forma especial. Me levava para passeios só nós duas. Me contava histórias da família. Me ensinava receitas antigas. Caio sempre foi mais próximo do meu pai, então ela focava sua atenção em mim. Lembro sim. Pois é. Minha mãe hesitou, mexendo nervosamente nas mãos. Talvez ela tenha deixado alguma coisa específica para você. Alguma lembrança. Algum documento que seu pai pode ter guardado e esquecido de mencionar. Mãe, eu tinha 15 anos quando ela morreu. Se houvesse alguma coisa para mim, vocês não teriam me dado na época? É que... Bem, talvez seu pai tenha guardado para te dar quando você fosse mais velha. E com a morte dele, a gente esqueceu. Você poderia procurar no quarto dele? Naquelas caixas que nunca mexemos? A sugestão me pareceu estranha. Durante todos esses anos, minha mãe sempre disse que não queria mexer nas coisas do meu pai porque era doloroso demais. E agora, de repente, estava me pedindo para vasculhar os pertences dele? Tem alguma coisa específica que você acha que eu deveria procurar? Não, não. Ela respondeu rápido demais. É só uma intuição mesmo. Você sempre foi a preferida da sua avó. Então talvez... Depois do almoço, subi para o quarto dos meus pais, que agora era só da minha mãe, e abri o armário onde ficavam guardadas as caixas com os pertences do meu pai. Havia 5 caixas de papelão, todas empoeiradas, rotuladas com a letra da minha mãe. Documentos, roupas, livros, fotos, diversos. Comecei pela caixa de documentos. Certificados de cursos que ele havia feito, diplomas, carteira de trabalho antiga, algumas cartas que minha mãe havia escrito para ele quando eram namorados. Nada relacionado à minha avó ou à empresa. A caixa de fotos tinha centenas de fotografias antigas, desde a juventude dos meus pais até fotos mais recentes de família. Muitas fotos da minha avó conosco quando éramos crianças. Em várias delas, eu estava ao lado dela, sempre sorrindo, sempre parecendo confortável em sua presença. Foi na caixa rotulada Diversos que encontrei algo interessante. No fundo, embaixo de algumas peças decorativas e um relógio antigo, havia um envelope amarelado com meu nome escrito na letra da minha avó. Para Natália. Abrir somente aos 30 anos. Meu coração disparou. Eu estava com 32 anos. Esse envelope estava ali há 17 anos, esperando por mim. Com as mãos tremendo ligeiramente, abri o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e uma pequena chave dourada. Minha querida neta Natália,
Se você está lendo esta carta, significa que chegou à idade em que pode compreender a responsabilidade que vou lhe confiar. Sempre soube que você era especial, diferente do seu irmão e até mesmo dos seus pais. Você sempre prestou atenção aos detalhes, sempre fez perguntas inteligentes, sempre demonstrou uma sensibilidade que me fez acreditar que seria capaz de entender as decisões que tomei. Esta chave abre um cofre no Banco do Brasil da Agência Central. O número do cofre é 4087. Dentro dele você encontrará documentos que explicam muitas coisas sobre nossa família e sobre o futuro que planejei para você. Seu pai sabia da existência desta carta, mas pedi que só a entregasse quando você completasse 30 anos. Se algo acontecesse comigo antes disso, ele deveria guardar tudo em segurança até o momento certo. Não confie em ninguém com essa informação até ter lido todos os documentos do cofre, nem mesmo em sua mãe ou seu irmão. Há coisas sobre nossa família que eles nunca souberam e que podem não compreender ou aceitar facilmente. Você sempre foi minha esperança para o futuro desta família, Natália. Espero que esteja preparada para descobrir o porquê. Com todo o meu amor e confiança. Vovó Miriam. Fiquei sentada no chão do quarto, segurando a carta e a chave, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Minha avó havia deixado algo específico para mim. Algo que meu pai sabia, mas que havia mantido em segredo. Algo que ela considerava importante o suficiente para ser guardado em um cofre de banco. E o mais intrigante, ela havia pedido para que eu não confiasse em ninguém com essa informação, nem na minha própria mãe. Por quê? O que ela sabia que eu não sabia? O que havia nos documentos do cofre que poderia mudar minha compreensão sobre nossa família? Guardei a carta e a chave no bolso, reorganizei a caixa como estava antes e desci para a sala. Minha mãe estava assistindo televisão, mas percebi que ela me olhou de forma ansiosa quando apareci. Encontrou alguma coisa interessante? Algumas fotos bonitas da vovó conosco quando éramos pequenos. Respondi mantendo a voz casual. Nada além disso. Ela pareceu ligeiramente decepcionada, mas não insistiu. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando no que faria no dia seguinte. Domingo os bancos estavam fechados, então teria que esperar até segunda-feira para descobrir o que minha avó havia guardado para mim. 2 dias inteiros de curiosidade e ansiedade. Mas uma coisa já estava clara. Minha avó havia planejado algo específico para mim. Algo que ela considerava tão importante que havia mantido em segredo por 17 anos. Algo que talvez pudesse mudar completamente minha posição nesta família. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci com uma sensação de esperança misturada com nervosismo. Não sabia o que me esperava, mas sabia que segunda-feira seria um dia que mudaria minha vida para sempre. Segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixava o ar pesado e meu coração ainda mais acelerado. Saí de casa mais cedo, dizendo que tinha alguns compromissos na rua antes do trabalho. Minha mãe nem questionou. Estava acostumada com minha rotina de resolver tudo sozinha. O Banco do Brasil da Agência Central ficava no centro da cidade, em um prédio antigo e imponente que eu conhecia de vista, mas onde nunca havia entrado. Cheguei às 8h30 da manhã, meia hora antes da abertura, e fiquei esperando na calçada, segurando a chave pequena no bolso como se ela fosse um amuleto. Quando as portas se abriram, fui direto ao atendimento e expliquei que precisava acessar um cofre. A funcionária, uma mulher de meia idade com um sorriso profissional, pediu meus documentos e o número do cofre. Cofre 4087. Repeti o número que havia memorizado da carta da minha avó. Ela digitou no computador, franziu as sobrancelhas, digitou novamente. Esse cofre está registrado em nome de Miriam Santos Oliveira. A senhora tem algum parentesco? Era minha avó. Ela faleceu há 17 anos. Vou precisar verificar a documentação. Um momento, por favor. Fiquei sentada na área de espera, observando o movimento do banco, tentando conter a ansiedade. Depois de 20 minutos que pareceram horas, a funcionária voltou acompanhada de um homem mais velho, aparentemente um gerente. Senhorita Natália? Ele perguntou, conferindo meus documentos. Sou o senhor Paulo, gerente desta agência. Sobre o cofre da sua avó.
É uma situação um pouco incomum. Meu estômago se contraiu. Incomum como? Bem, sua avó deixou instruções muito específicas. O cofre só poderia ser acessado por você, e somente após seus 30 anos de idade. Ela até deixou uma procuração registrada em cartório autorizando especificamente essa situação. Mostrou-me uma cópia do documento. Era a letra da minha avó, reconhecida em cartório, datada de 2 semanas antes da morte dela. Ela realmente havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Posso acessar agora, então? Sim, claro. Se quiser me acompanhar. Descemos para o subsolo do banco, passamos por 2 portas de segurança e chegamos a uma sala cheia de pequenos cofres nas paredes. O senhor Paulo localizou o número 4087 e inseriu uma chave mestra. Depois, foi minha vez de usar a chave dourada. O cofre se abriu, revelando uma pasta preta grossa e um envelope menor. O gerente me levou para uma salinha privativa, onde pude examinar tudo com calma. Vou deixá-la à vontade, ele disse. Quando terminar, é só me chamar. Sozinha na salinha, abri primeiro o envelope menor. Dentro havia outra carta da minha avó. Natália. Se chegou até aqui, é porque as coisas se desenrolaram como eu imaginava que aconteceria. Sua mãe provavelmente está desesperada tentando entender a situação da empresa, e seu irmão deve estar se achando o herdeiro natural de tudo. O que eles não sabem é que eu nunca confiei completamente no seu pai para administrar o patrimônio da família. Ele era um bom homem, mas impulsivo com dinheiro e fácil de ser influenciado. Por isso, durante 15 anos, fui comprando discretamente mais cotas da empresa dele através de terceiros. Quando morri, eu detinha 55% da empresa. Não deixei essas cotas para seu pai, nem para sua mãe, nem para seu irmão. Deixei tudo para você. Na pasta você encontrará todos os documentos legais que comprovam isso. São documentos registrados em cartório, reconhecidos legalmente, intransferíveis. Seu pai sabia disso, mas como você ainda era menor de idade quando morri, ele ficou como administrador temporário até você completar 30 anos. Agora você entende por que ele queimou alguns papéis quando morri. Ele não destruiu nada importante, apenas cópias antigas e rascunhos. Os documentos originais sempre estiveram aqui, esperando por você. Você é a verdadeira herdeira da empresa, Natália. Sempre foi. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para abrir a pasta. Dentro havia documentos de compra de cotas da empresa, datados de 15 anos diferentes, todos em nome da minha avó. Certidões de registro em cartório, comprovando a transferência das cotas para meu nome. Uma cópia do testamento da minha avó, registrado legalmente, deixando os 55% da empresa especificamente para mim. Comprovantes de que meu pai havia sido nomeado apenas como administrador temporário, até eu atingir a maioridade legal para assumir. Uma carta do advogado particular da minha avó explicando todo o processo legal. Quando terminei de ler tudo, precisei me apoiar na cadeira. Durante 17 anos, eu havia sido a verdadeira dona majoritária da empresa. Durante 17 anos, minha família havia me tratado como se eu fosse incompetente para entender questões empresariais, quando, na verdade, a empresa era legalmente minha. Meu pai sabia. Ele sempre soube. E escolheu não me contar. Minha mãe não sabia. Isso ficava claro pelos documentos. Ela realmente acreditava que herdara as cotas do marido. Mas meu pai havia mantido o segredo, provavelmente esperando que eu nunca descobrisse. Fiquei na salinha por quase 2 horas, lendo e relendo cada documento, absorvendo a magnitude do que havia descoberto. Quando finalmente saí, o gerente me esperava com mais papéis. Sua avó também deixou instruções para quando este momento chegasse. Ele explicou. Se a senhora desejar, podemos providenciar uma reunião com o advogado que cuidou de todo o processo legal, o Dr. Fernando Almeida. Ele está esperando seu contato há 17 anos. Anotei o telefone do advogado e saí do banco em estado de choque. Na rua, liguei imediatamente para o Dr. Fernando. Senhorita Natália. Sua voz soou aliviada e animada. Finalmente,
Sua avó me fez prometer que estaria disponível para ajudá-la assim que ela acessasse o cofre. Podemos nos encontrar hoje mesmo? Marcamos para as 2 da tarde em seu escritório. Liguei para a clínica dizendo que estava doente e não poderia trabalhar. Pela primeira vez em 12 anos, menti para faltar ao trabalho. E não me senti culpada. O escritório do Dr. Fernando era moderno e organizado. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com um ar confiável e um sorriso caloroso. Sua avó era uma mulher extraordinária, ele começou. Muito inteligente, muito previdente. Ela sabia que sua família poderia não compreender as decisões dela, então planejou tudo para proteger você. Meu pai realmente sabia de tudo? Sabia sim, mas sua avó fez ele assinar um termo de sigilo. Ele não podia revelar nada até você completar 30 anos e acessar o cofre. Infelizmente, com a morte prematura dele, essa responsabilidade acabou não sendo cumprida. E agora? O que faço com essas informações? Dr. Fernando se inclinou para a frente, assumindo um tom mais sério. Agora, senhorita. Natália, a senhora é oficialmente a proprietária majoritária da empresa. Pode assumir o controle quando desejar. Pode nomear a diretoria. Pode decidir os rumos dos negócios. Pode até mesmo vender sua participação se for de seu interesse. Mas minha mãe acha que é dona de 45%. Na verdade, sua mãe não é dona de nada. Seu pai nunca possuiu cotas da empresa. Ele era apenas o diretor-geral nomeado por sua avó. Quando ele morreu, sua mãe assumiu essa função informalmente, mas sem qualquer participação societária real. A revelação me deixou tonta. Minha mãe não era dona de nada. Caio não era herdeiro de nada. A empresa era integralmente minha. Existe uma forma de fazer essa transição de forma menos traumática para minha família? Perguntei. Claro. Podemos agendar uma reunião oficial, apresentar a documentação, explicar a situação legal. Mas preciso alertá-la. Sua família provavelmente não vai reagir bem inicialmente. Pessoas raramente reagem bem quando descobrem que o poder que pensavam ter nunca existiu. Saí do escritório com um compromisso agendado para quinta-feira, uma reunião com minha mãe, Caio e Dr. Roberto, o advogado da família, para esclarecer definitivamente a situação da herança. Durante o trajeto para casa, minha mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Por um lado, sentia uma satisfação profunda em descobrir que minha avó havia acreditado em mim, que havia me escolhido como a pessoa certa para continuar o legado da família. Por outro lado, sentia uma tristeza imensa ao perceber que meu pai havia mantido esse segredo até a morte, me deixando passar anos me sentindo incompetente e invisível. Quando cheguei em casa, encontrei Caio e minha mãe conversando animadamente na sala. Eles pareciam ter descoberto alguma coisa. Natália, minha mãe disse, visivelmente animada. O Caio teve uma ideia genial. Ele vai entrar com uma ação judicial contestando qualquer direito que sua avó possa ter deixado para terceiros. Como filho mais velho e com experiência empresarial, ele tem direitos sucessórios que podem ser reconhecidos na justiça. Caio sorriu com confiança. É isso mesmo, mana. Não vamos deixar que algum tecnicismo legal prejudique nossa família. A empresa é nossa por direito, e vou lutar para que fique conosco. Olhei para os dois, percebendo a ironia da situação. Eles estavam planejando lutar legalmente contra direitos que nem sabiam que eram meus. Estavam se preparando para uma batalha judicial contra mim mesma. E você concorda com isso, mãe? Perguntei, curiosa para entender até onde ia a confiança dela em Caio. Claro, filha. Seu irmão entende dessas coisas. E além do mais, seria terrível se a empresa saísse da nossa família por causa de alguma formalidade que sua avó fez sem pensar direito. Sem pensar direito. Minha avó, que havia planejado meticulosamente durante 15 anos para proteger o patrimônio da família, havia agido sem pensar direito. E se descobrirmos que ela realmente deixou a empresa para outra pessoa? Perguntei, testando suas reações. Impossível. Caio respondeu categoricamente. Quem ela deixaria? Não temos outros parentes próximos. E mesmo que tivesse deixado para alguém distante,
Eu tenho argumentos legais sólidos para contestar. Exato. Minha mãe concordou. Nós somos a família dele. Somos nós que temos direito a tudo. Família. A palavra ecoou na minha cabeça com um significado amargo. Para eles, família eram Caio e minha mãe. Eu era apenas a filha prestativa, a irmã que cuidava de tudo, mas que não precisava ser considerada quando se tratava de decisões importantes. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que havia descoberto. Em menos de 24 horas, minha vida havia mudado completamente. Eu não era mais a filha invisível, sem perspectivas, limitada. Eu era uma empresária, uma proprietária, uma pessoa com poder real para mudar não apenas minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. A reunião de quinta-feira seria o momento da verdade, o momento em que minha família descobriria quem eu realmente era. E mais importante, o momento em que eu descobriria quem eles realmente eram quando confrontados com uma realidade que não conseguiam controlar. Pela primeira vez em muito tempo, sorri antes de adormecer. Não um sorriso resignado ou educado, mas um sorriso de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Um lugar que sempre foi meu, mas que eu não sabia que existia. Quinta-feira não podia chegar logo o suficiente. Quinta-feira amanheceu com um céu claro que contrastava com a tempestade que eu sabia que estava prestes a se formar. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem alarme, com aquela mistura de nervosismo e determinação que antecede momentos decisivos da vida. Escolhi minha roupa com cuidado, uma blusa azul marinho que sempre me dava confiança e uma calça social preta que eu raramente usava. Queria estar apresentável, profissional. Queria que quando olhassem para mim naquela reunião, vissem uma mulher competente, não apenas a filha prestativa de sempre. Durante o café da manhã, Caio e minha mãe estavam visivelmente ansiosos. Ele havia passado a manhã de quarta-feira no telefone com advogados de São Paulo, tentando entender como poderia contestar qualquer disposição que a vovó tivesse feito. Natália, você não precisa ir à reunião se não quiser, minha mãe disse enquanto eu preparava o café. São questões complexas, e você pode ficar confusa com tanta informação legal. Eu vou sim, mãe, respondi calmamente. Afinal, sou parte da família também. Caio levantou os olhos do celular onde estava lendo e-mails. Claro que você é parte da família, mana. Mas entenda, essas decisões vão afetar o futuro de todos nós. Preciso estar preparado para assumir responsabilidades grandes. Responsabilidades. Como se tudo o que eu havia assumido durante 12 anos não fossem responsabilidades. Como se cuidar da casa, da mãe, das contas, das preocupações diárias, fossem brincadeiras de criança. Às 14h, chegamos ao escritório do Dr. Roberto. Ele havia reservado a sala de reuniões maior para acomodar todos os presentes. Nós três, ele próprio e Dr. Fernando Almeida, que eu havia pedido para participar como meu advogado pessoal. Seu advogado pessoal? Caio havia perguntado quando expliquei. Para que você precisa de advogado? Para entender melhor meus direitos, respondi simplesmente. A reunião começou com o Dr. Roberto explicando as descobertas que havia feito sobre a participação acionária da empresa. Ele confirmou que minha avó realmente possuía 55% das cotas no momento da morte dela. E para quem ela deixou essas cotas? Minha mãe perguntou, segurando as mãos de Caio. Dr. Roberto olhou para Dr. Fernando, que fez um sinal afirmativo com a cabeça. Ela deixou tudo para sua neta, Natália. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Caio ficou completamente imóvel. Como assim para a Natália? Minha mãe finalmente perguntou, com a voz estranha. Dr. Fernando abriu sua pasta e começou a organizar os documentos sobre a mesa. Dona Miriam deixou instruções muito claras em testamento registrado. Todas as cotas da empresa foram transferidas legalmente para Natália quando ela completou 30 anos. Mas isso é impossível.
Caio se levantou da cadeira. Natália nem entende de negócios. Nossa avó não faria uma coisa dessas. Faria e fez. Dr. Fernando respondeu pacientemente. Aqui estão todos os documentos comprobatórios. Caio pegou os papéis e começou a ler rapidamente, sua expressão mudando de incredulidade para raiva. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Tem que haver algum erro. Não há erro algum, Dr. Fernando disse. Sua avó planejou isso durante 15 anos. Comprou as cotas gradualmente, sempre com a intenção de deixá-las para Natália. Minha mãe me olhou como se me visse pela primeira vez. Você sabia disso? Descobri na segunda-feira. Respondi honestamente. Encontrei uma carta da vovó me direcionando para um cofre no banco. E não nos contou? Caio perguntou, sua voz carregada de acusação. A vovó pediu para que eu não contasse até que tivesse todos os documentos legais esclarecidos. Que conveniente, ele disse com sarcasmo. Nossa avó fez questão de manter segredo de toda a família, menos de você. Caio, por favor. Dr. Roberto tentou manter a diplomacia. Vamos nos concentrar nos fatos legais. A situação é clara. Natália é a proprietária majoritária da empresa. Isso é ridículo. Caio bateu a mão na mesa. Ela nunca trabalhou na empresa. Nunca demonstrou interesse real em negócios. Como nossa avó pode ter tomado uma decisão tão irresponsável? Irresponsável? Pela primeira vez, senti a raiva subindo. Você acha irresponsável ela ter escolhido a neta que passou 12 anos cuidando da família, em vez do neto que foi morar na Europa e só aparece quando precisa de alguma coisa? Eu não fui morar na Europa por diversão, ele rebateu. Fui construir uma carreira, adquirir experiência internacional, coisas que você nunca fez nem tentou fazer. Porque eu estava aqui. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Eu estava aqui cuidando da mãe que você abandonou, pagando as contas que você não pagava, resolvendo os problemas que você não resolvia. Meninas, por favor. Minha mãe tentou intervir, mas eu não conseguia mais me conter. Não, mãe. Cansei de ficar quieta. Olhei para Caio diretamente. Durante 12 anos vocês me trataram como se eu fosse incompetente, limitada, sem perspectivas. E agora descobrem que a vovó acreditava em mim mais do que vocês jamais acreditaram. Natália, você está sendo injusta, minha mãe disse. Sempre reconhecemos seu esforço. Reconheceram? Ri sem humor. Ontem você me disse que eu era prestativa. Na semana passada falou para sua irmã que eu não tinha perspectivas, que era limitada. Isso é reconhecimento? Minha mãe empalideceu. Você ouviu nossa conversa? Ouvi sim. Assim como ouvi Caio falando com Fernanda que só voltaria ao Brasil se conseguisse herdar a empresa. Não é sobre família. Não é sobre saudade. É sobre dinheiro. Caio tentou se defender. Claro que é sobre família também. Não minta, o interrompi. Você ligou para vários advogados tentando descobrir como contestar os direitos da vovó antes mesmo de saber para quem ela havia deixado as cotas. Você estava disposto a lutar contra qualquer decisão dela, porque no fundo achava que merecia tudo, simplesmente por ser homem e ter diploma universitário. Dr. Roberto tentou retomar o controle da reunião. Talvez seja melhor nos concentrarmos nas questões práticas. Natália, você pretende assumir a administração da empresa? Antes que eu pudesse responder, Caio explodiu. Ela não tem competência para administrar nada. Nunca estudou administração, nunca trabalhou em cargo de liderança. Vai levar a empresa à falência em 2 anos. Foi a gota d'água. Levantei-me da cadeira e o encarei diretamente. Competência? Minha voz estava firme, mais firme do que eu esperava. Você quer falar de competência? Durante 12 anos, administrei um orçamento apertado, fiz esse dinheiro render para pagar todas as contas desta família. Organizei documentos, acompanhei relatórios financeiros, dei sugestões que mãe sempre ignorava. Administrei a vida de vocês dois enquanto vocês se preocupavam apenas com suas próprias ambições. Isso não é a mesma coisa que administrar uma empresa. Ele tentou argumentar. Não? Dr. Fernando interviu, abrindo outra pasta.
Talvez seja interessante vocês saberem que Dona Miriam não deixou apenas as cotas da empresa para Natália. Ela também deixou relatórios detalhados sobre o desempenho financeiro dos últimos anos. Ele espalhou alguns papéis sobre a mesa. A empresa estava com sérios problemas de fluxo de caixa. As decisões administrativas dos últimos anos foram, para ser diplomático, questionáveis. Dona Miriam estava preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando. Minha mãe pegou um dos relatórios, percorrendo os números com os olhos. Mas o contador sempre disse que estava tudo bem. O contador estava seguindo instruções. Dr. Fernando explicou. Mas os números reais mostram uma empresa estagnada, perdendo participação de mercado, com custos operacionais muito altos para o faturamento atual. Caio snatched o relatório das mãos da minha mãe. Isso pode ser corrigido facilmente com uma administração competente. Pode mesmo, concordei calmamente. E talvez seja a hora de ter exatamente isso. O silêncio voltou a dominar a sala. Dr. Roberto pigarreou discretamente. Bem, a questão legal está esclarecida. Natália é a proprietária majoritária. A próxima pergunta é: o que ela pretende fazer com essa posição? Olhei para minha mãe, que parecia perdida, depois para Caio, que me encarava com uma mistura de raiva e desespero. Durante 12 anos, eu havia sido a filha invisível. Durante 12 anos, havia aceitado ser diminuída, ignorada, tratada como mobília. Durante 12 anos, havia engolido palavras e sentimentos para manter a paz da família. Não mais. Vou assumir a presidência da empresa, anunciei claramente. Vou implementar as mudanças necessárias para tirá-la da estagnação. E vou contratar pessoas competentes para me ajudar nessa tarefa. Você não pode fazer isso. Caio se levantou novamente. Não tem experiência, não tem preparo. Tenho algo melhor que experiência acadêmica. O interrompi. Tenho 12 anos de experiência prática administrando crises, resolvendo problemas, fazendo pouco dinheiro render muito. E mais importante, tenho a confiança da pessoa que construiu essa empresa. Natália. Minha mãe finalmente falou com a voz trêmula. Você tem certeza disso? É muita responsabilidade. Tenho certeza, mãe. E não se preocupe. Acrescentei, minha voz carregando uma ironia que eu não consegui disfarçar. Sempre fui boa com responsabilidades, lembra? Sempre me virei bem. Dr. Fernando começou a organizar os documentos. Então vamos providenciar a documentação necessária para a transferência oficial da presidência. Natália, você gostaria de marcar uma reunião para discutir os próximos passos? Gostaria sim. Olhei para Caio novamente. E quanto à sua posição na empresa, Caio? Vamos precisar conversar. A empresa não pode sustentar custos desnecessários neste momento. Ele empalideceu. Você está me demitindo? Estou dizendo que vamos reavaliar todas as posições e salários. A empresa precisa de eficiência, não de privilégios familiares. Isso é vingança, ele acusou. Você está fazendo isso por vingança. Não, respondi calmamente. Estou fazendo isso por competência. Algo que vocês sempre duvidaram que eu tivesse. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Não consigo acreditar que nossa família chegou a esse ponto. Suas avós fez isso para nos dividir. Não, mãe, disse, sentindo uma tristeza profunda misturada com minha determinação. A vovó fez isso para proteger o legado da família. Ela sabia que estava deixando a empresa com quem realmente se importava com todos vocês, não apenas com os próprios interesses. E você acha que não nos importamos com você? Ela perguntou entre lágrimas. A pergunta ficou suspensa no ar por um momento. Era a pergunta que eu havia me feito milhares de vezes durante todos esses anos. Eu acho, disse finalmente, que vocês se importavam com o que eu fazia por vocês, não com quem eu era. Eu acho que me amavam pela minha utilidade, não pela minha pessoa. Isso não é verdade, minha mãe protestou. Então me prove, respondi. Me prove tratando minhas decisões com respeito, em vez de tentar me convencer de que não sou capaz.
Me prove reconhecendo que talvez, apenas talvez, a vovó soubesse o que estava fazendo quando me escolheu. Caio estava visivelmente frustrado, andando de um lado para outro da sala. E se eu quisesse vender minha experiência para outras empresas? E se eu simplesmente fosse embora? Essa é sua escolha, respondi. Sempre foi. Assim como ficar aqui cuidando da família, foi minha escolha durante 12 anos. Você escolheu ficar porque não tinha competência para fazer outra coisa. Ele explodiu. A frase ecoou na sala como um tiro. Dr. Roberto e Dr. Fernando trocaram olhares desconfortáveis. Minha mãe parou de chorar e olhou para Caio com surpresa. Eu me levantei devagar, peguei minha bolsa e olhei para meu irmão com uma calma que me surpreendeu. Obrigada, disse. Obrigada por finalmente deixar claro o que você realmente pensa de mim. Agora eu sei exatamente com quem estou lidando. Virei-me para Dr. Fernando. Dr. Fernando, por favor, providencie toda a documentação necessária. Quero assumir oficialmente a presidência da empresa na próxima semana. Claro, Natália. Vou preparar tudo. Caminhei em direção à porta, mas antes de sair, me virei para minha família uma última vez. Vocês passaram anos me dizendo que eu era limitada, sem perspectivas, prestativa. Sorri, mas não foi um sorriso feliz. Agora vamos descobrir o que essa mulher limitada consegue fazer quando finalmente tem o poder para mostrar seu verdadeiro potencial. Saí da sala deixando um silêncio pesado para trás. No corredor, escutei minha mãe chamando meu nome, mas não me virei. Era hora de seguir em frente, de deixar de ser a filha que sempre voltava, sempre perdoava, sempre entendia. Na rua, respirei fundo o ar da tarde. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava respirando livremente. Não mais como a filha obediente, a cuidadora sacrificada, a irmã compreensiva. Finalmente como Natália. Simplesmente Natália. E Natália tinha uma empresa para comandar. 6 meses depois, eu estava sentada na cadeira de presidente da empresa que agora dirigia, observando pela janela do 12º andar o movimento da cidade lá embaixo. O escritório que havia sido do meu pai era agora meu, mas eu havia mudado completamente a decoração. As paredes escuras deram lugar a cores claras. As fotos empoeiradas foram substituídas por plantas e certificações dos novos projetos que implementei. A transformação não havia sido apenas do ambiente físico. A empresa, que estava realmente em sérias dificuldades quando assumi, começou a mostrar sinais consistentes de recuperação após 3 meses de mudanças estruturais. Contratei uma consultoria especializada, revisei todos os contratos com fornecedores, implementei um sistema de gestão mais eficiente e, mais importante, dei voz aos funcionários que há anos tentavam sugerir melhorias, mas eram ignorados. Denise, minha nova assistente, uma mulher competente na casa dos 40 anos que estava subutilizada em sua função anterior, bateu na porta e entrou com uma pasta. Natália, chegaram os relatórios do 3º trimestre. O faturamento aumentou 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Ótimo, respondi examinando os números. E o projeto de expansão para a região metropolitana? Está dentro do cronograma. A equipe está animada com as possibilidades. Denise saiu e eu fiquei sozinha com meus pensamentos. Esses 6 meses haviam sido intensos, cheios de desafios que jamais imaginei que enfrentaria. Mas cada obstáculo superado me dava mais confiança de que minha avó havia tomado a decisão certa. O relacionamento com minha família havia mudado drasticamente. Nos primeiros 2 meses após a reunião no escritório, houve um silêncio quase total. Minha mãe ligava ocasionalmente, conversas curtas e formais, sempre evitando falar sobre a empresa ou sobre nossos sentimentos. Caio havia voltado para Portugal 3 semanas depois da revelação, alegando que não via futuro no Brasil. Mas havia algo que mudara em mim que ia além dos números financeiros ou do sucesso profissional. Pela primeira vez na vida, eu me sentia vista. Os funcionários da empresa me respeitavam, ouviam minhas ideias, implementavam minhas sugestões. Colegas empresários me convidavam para almoços e eventos,
interessados em parcerias e projetos conjuntos. Eu não era mais a filha prestativa de alguém. Eu era Natália Oliveira, presidente de uma empresa em crescimento. Naquela tarde de sexta-feira, enquanto revisava os últimos documentos do dia, recebi uma ligação inesperada. Alô, Natália? É a mamãe. Oi, mãe. Como você está? Estou... bem. Sua voz soava diferente, menos autoritária, mais hesitante. Eu queria saber se você poderia jantar comigo domingo. Tenho algumas coisas para conversar com você. Fiquei surpresa. Nos últimos meses, nossos encontros haviam se resumido a visitas rápidas, sempre tensas, sempre com a sensação de que estávamos caminhando em ovos. Claro, mãe. Que horas? 7 da noite? E Natália? Pode ser na sua casa? Gostaria de conhecer sua nova casa. Eu havia me mudado 2 meses depois de assumir a empresa. Comprei um apartamento pequeno, mas aconchegante, com vista para um parque. Era a primeira vez que tinha um espaço completamente meu, decorado do meu jeito, organizado conforme minha rotina. Pode sim. Te mando o endereço. Domingo chegou com uma ansiedade que me lembrava dos tempos antigos, quando ainda esperava a aprovação da minha família. Preparei um jantar especial, não tão elaborado quanto costumava fazer quando tentava impressioná-los, mas cuidadoso o suficiente para demonstrar carinho. Minha mãe chegou pontualmente às 7. Estava diferente também. Mais magra, cabelos cortados de forma mais moderna, roupas que eu nunca havia visto antes. Que casa bonita, Natália, ela disse, olhando ao redor com genuína admiração. Tem muito a sua cara. Obrigada, mãe. Quer beber alguma coisa? Durante o jantar, conversamos sobre amenidades, o tempo, notícias da vizinhança, a saúde dela. Mas eu percebia que havia algo mais pesado no ar, algo que ela queria dizer, mas não sabia como começar. Foi só quando estávamos tomando o café que ela finalmente falou. Natália, eu preciso te pedir desculpas. A frase me pegou de surpresa. Minha mãe nunca havia me pedido desculpas por nada. Desculpas por quê, mãe? Por tudo. Ela olhou para as próprias mãos, evitando meu olhar. Pelo jeito que te tratei todos esses anos. Por ter te deixado carregar o peso de tudo sozinha. Por ter diminuído você sempre que tinha oportunidade. Senti meu peito apertar. Era a conversa que eu havia sonhado ter durante anos. Mas agora que estava acontecendo, não sabia como reagir. Por que você fez isso, mãe? Ela suspirou profundamente. Porque era mais fácil do que admitir minha própria incompetência. Era mais fácil te manter pequena do que reconhecer que você era mais capaz do que eu. Era mais fácil acreditar que você estava ali por obrigação do que aceitar que você estava ali por amor. E agora? O que mudou? O que mudou? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Foi que precisei aprender a viver sozinha. Precisei cozinhar para mim, organizar minha própria vida, resolver meus próprios problemas. E descobri o quanto isso é difícil. Descobri o quanto você fazia por mim e o quão pouco eu reconhecia. Suas lágrimas começaram a cair. Descobri também que sua avó estava certa. Ela sabia que você era a única de nós que realmente entendia o valor do trabalho, o valor da responsabilidade. Ela sabia que você não ia usar o poder para se vingar ou para prejudicar a família. Como você sabe que eu não fiz isso? Porque você continua pagando meu plano de saúde, ela disse baixinho. Pensei que você não sabia que eu descobri, mas soube através do laboratório. Você não cortou, não diminuiu. Manteve tudo exatamente como estava. Era verdade. Mesmo depois de tudo, mesmo ferida e decepcionada, eu não havia conseguido deixar minha mãe desamparada. Havia mantido o plano de saúde dela, assim como uma pequena mesada mensal que depositava discretamente em sua conta. E você sabe também, ela continuou, que ofereceu um emprego para Caio na empresa, mesmo depois da forma como ele te tratou. Também era verdade. 3 meses depois que ele havia voltado para Portugal, enviei uma mensagem oferecendo uma posição de gerente comercial, com salário justo, mas sem privilégios especiais. Ele havia recusado, dizendo que não trabalharia para a irmã. Por que você fez essas coisas, Natália? Depois de tudo?
Pensei na pergunta por um momento antes de responder. Porque família não é sobre merecer, mãe. É sobre amar apesar dos defeitos. Eu posso estar magoada, posso estar decepcionada, mas não consigo parar de me importar com vocês. Mesmo depois de tudo que fizemos? Especialmente depois de tudo, porque agora eu finalmente entendo a diferença entre amar alguém e se anular por alguém. Posso cuidar de vocês sem me diminuir. Posso ajudar vocês sem me sacrificar. Minha mãe chorou abertamente então, e pela primeira vez em muito tempo, eu me levantei e a abracei. Não era o abraço da filha obediente consolando a mãe frágil. Era o abraço de uma mulher adulta oferecendo perdão e uma chance de reconstrução. Você pode me perdoar? Ela perguntou. Posso, respondi. Mas não posso voltar a ser quem eu era antes. Essa Natália não existe mais. Eu sei. E não quero que você volte. Quero conhecer quem você é agora. Passamos o resto da noite conversando sobre coisas que nunca havíamos falado antes. Sobre meus planos para a empresa, sobre os cursos que estava fazendo para me atualizar profissionalmente, sobre um homem interessante que havia conhecido em um evento empresarial e com quem estava saindo há algumas semanas. Quando ela foi embora, já passava da meia-noite. Posso te visitar mais vezes? Perguntou na porta. Pode. Mas venha porque quer estar comigo, não porque precisa de alguma coisa. Quero sim. Quero muito. Depois que ela saiu, fiquei sozinha no meu apartamento, refletindo sobre a jornada que havia percorrido. 6 meses atrás, eu era uma mulher de 32 anos que se via como limitada, sem perspectivas, destinada a ser sempre a cuidadora invisível da família. Hoje, era a presidente de uma empresa em crescimento, uma mulher respeitada profissionalmente, alguém que havia aprendido a diferença entre ser necessária e ser valorizada. Havia descoberto que poder não corrompe quando você sabe de onde veio e para onde quer ir. Peguei a última carta que minha avó havia deixado no cofre. Uma carta que só deveria ser aberta 1 ano depois da primeira. Nela, encontrei uma última surpresa. Natália, se você está lendo isso, significa que sobreviveu ao primeiro ano como proprietária da empresa. Significa que resistiu às pressões da família, aos próprios medos, às tentações de desistir quando tudo parecesse difícil demais. Agora você entende por que eu escolhi você. Não foi porque você era a neta mais obediente, ou porque estava disponível, ou porque não tinha outras opções. Foi porque você era a única que entendia que poder verdadeiro não é sobre controlar outras pessoas. É sobre controlar a si mesma. Sua mãe e seu irmão sempre confundiram autoridade com competência, força com arrogância. Você sempre soube que força verdadeira é cuidar dos outros sem se esquecer de si mesma. Agora você tem uma escolha. Pode usar o poder que tem para construir algo maior do que você mesma. Ou pode usá-lo apenas para seu próprio benefício. Eu sei qual escolha você fará, porque conheço seu coração. Construa algo que dure, Natália. Construa algo de que possamos nos orgulhar. Com amor eterno, Vovó Miriam. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na mesma gaveta onde mantinha os documentos da empresa. Olhei pela janela do meu apartamento, vendo as luzes da cidade, pensando no futuro que estava construindo. Não era o futuro que havia sonhado quando tinha 20 anos. Era melhor. Era um futuro que eu havia conquistado com minhas próprias mãos, com minha própria competência, com meu próprio valor. Era um futuro onde eu finalmente sabia quem era. No dia seguinte, segunda-feira, chegaria ao escritório com novos planos para expandir a empresa. Havia recebido propostas de parceria interessantes, convites para palestrar em eventos do setor, oportunidades de crescimento que pareciam infinitas. Mas mais importante do que todos os sucessos profissionais era a certeza de que nunca mais seria invisível. Nunca mais aceitaria ser diminuída. Nunca mais confundiria amor com autoanulação. A filha prestativa havia crescido. E a mulher que ela se tornou estava apenas começando a mostrar do que era capaz. Na minha mesa de cabeceira, ao lado da foto da minha avó, havia uma nova foto. Minha, do dia da posse como presidente da empresa. Não era uma foto perfeita.
Eu estava ligeiramente nervosa, o sorriso um pouco tímido. Mas era a foto de uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Uma mulher que havia aprendido que ser necessária não significa ser invisível. Que cuidar dos outros não significa se esquecer de si mesma. Que força verdadeira é saber quando lutar e quando perdoar. Uma mulher que havia descoberto que o maior poder não é fazer os outros te temerem, mas fazer eles te respeitarem. Uma mulher que finalmente entendia a diferença